Hoje vamos dar uma olhada em 10 países que não existem mais. Essa lista vai desde os tempos antigos até o século de 1920 e está espalhada por todo o mundo, então alguns desses países podem ser conhecidos por você. Primeiro, a Áustria-Hungria. Apesar do fato de que os Habsburgos governaram ambas as regiões por muito tempo, a Áustria-Hungria como um país teve vida curta, foi criada após o Compromisso de 1867, apenas durando até que começou a perder a Primeira Guerra Mundial em 1918. Era um país poderoso na Europa, sendo o terceiro mais populoso em um momento em que seu império foi dissolvido e um monte de novos países foram criados. São os territórios originais se você separar a Áustria e a Hungria que todos conhecemos hoje. Em seguida, Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia na verdade fazia parte do Império Austro-Húngaro, tornando-se independente sendo criada em 1918 como uma república. Eles herdaram muito da indústria austro-húngara, então eles tiveram um bom começo como país, embora mais tarde sofressem com sua proximidade com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, sendo invadidos e ocupados pelos alemães após a guerra. Seus problemas ainda não terminaram, sendo meio ocupados ou pelo menos fortemente influenciados pelos soviéticos até perto do final da Guerra Fria. Depois eles se dissolveram na República Tcheca e Eslováquia, que é como eles permanecem hoje. Voltando um pouco no tempo, temos a Moresna neutra, como muito do que aconteceu na Europa. Isso é culpa de Napoleão ou uma consequência de sua derrota, pelo menos. Em 1815, a Moresna neutra foi criada em um tamanho de menos de 2,5 km². Estava espremido entre a Prússia e a Bélgica e ambos os países partilhavam a sua regra, exemplo do que acontece hoje com Andorra, Espanha e França. Em 1830 a Bélgica conseguiu sua independência e eles levaram a custódia Moresna com eles. O motivo dessa dupla custódia era que os holandeses e as opressões não podiam decidir quem manteria a região. Era valiosa, por causa de uma importante mina de zinco nela. Quando a mina de zinco secou, houve uma perda dramática de interesse por potências vizinhas. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha anexou-a, mas alguns anos depois e após a guerra em 1920, foi totalmente entregue à Bélgica. Hoje é parte da cidade belga de Kelmis. Na América, Vermont. Agora eu sei o que você está pensando. Vermont é um estado dos Estados Unidos, não era um país, mas costumava ser, pelo menos nos seus primórdios. Vermont tentou ser o seu próprio país, era parte da colônia de Nova York, governada pelos britânicos, mas em 1777 declarou a sua independência. Mesmo redigindo uma constituição de valores liberais e proibindo a escravidão, uma linha de pensamento bastante moderna para a época, eles até tinham suas próprias moedas. Enquanto isso, as 13 colônias se revoltaram contra os britânicos e se tornaram independentes como os Estados Unidos da América, mas não deixaram Vermont entrar. Eles disseram que antes de poderem se juntar, eles precisavam resolver seu problema com Nova York, que o reivindicava como parte de seu território. Eles consideraram voltar aos seus antigos governantes juntando-se ao Canadá, mas acabaram não fazendo isso. Eles permaneceram independentes até 1795 com Nova York e juntando-se aos Estados Unidos como seu 14º estado. Se mudando para a Ásia, temos o Ceilão, com duração de 1505 a 1972. Este é um período de vida bastante longo para um país, pelo menos comparado a alguns nesta lista. É mais conhecido como Sri Lanka, seu nome moderno atual. Era um centro comercial no mundo árabe desde o século VII, mais tarde nos períodos coloniais foi tomado pelos europeus e usado para a mesma coisa, mudando de mãos algumas vezes entre os portugueses, os holandeses e os britânicos. Os britânicos foram os últimos governantes de 1815 a 1948, depois que o Ceilão conquistou sua independência e cerca de 30 anos depois, em 1972, eles mudaram seu nome para o Sri Lanka. Um pouco a nordeste procuramos Sikkim, foi localizado entre o Nepal e o Butão, uma pequena monarquia do Himalaia criada em 1642 do tamanho de Rhode Island, que é o menor estado dos Estados Unidos. Tem uma longa história, sendo independente por mais de 300 anos, teve reis budistas durante a maior parte de sua história. Apesar de ser pequena, abriga muitas pessoas. 11 línguas são faladas lá e a maioria das pessoas são descendentes de nepaleses, tibetanos e indianos. Em 1975 foi incorporada na Índia como seu 22º estado, depois que 97% das pessoas votaram participando em um referendo.
algo que foi fortemente contestado pela China, mas resolvido com o reconhecimento da Índia do Tibete como um território chinês. Em seguida temos o Império Ashanti. Criado em 1600, hoje apoiado por Gana, era incrivelmente rico economicamente e tinha algum poder militar em comparação com outros na região. O colonialismo e o comércio europeu tornaram o país ainda mais rico, mas depois se tornou parte das rotas comerciais de ouro da Grã-Bretanha. Você provavelmente pode adivinhar o que aconteceu depois que os britânicos apareceram. A família real Ashanti tornou-se parte do Império Britânico como protetorado por alguns anos até o fim do colonialismo. Curiosamente, ainda é tecnicamente um país ou uma região independente. Gana reconhece o reino de Ashanti como um estado tradicional independente. Seu rei ainda tem alguma influência na região. Em seguida temos a República Árabe Unida. Ela é tanto um estado quanto uma união política. Eu acho que em uma escala de sindicatos globais, seria entre uma aliança e uma união plena. Era uma união política entre a Síria e o Egito e seu objetivo principal era atacar Israel. Durou apenas 3 anos e foi de fato a Síria que se separou da nova república. Mas quem pode culpar uma união entre dois países que nem sequer compartilham uma fronteira? Está mesmo fadada a falhar. A interferência e o apoio de Israel também podem tê-los feito perceber que seu principal objetivo estava fadado ao fracasso, e, portanto, o propósito da união não existia mais. Na África Centro-Sul temos a Rodésia. A Rodésia é agora conhecida como Zimbábue e Zâmbia. Declarou sua independência em 1965, mas não foi reconhecida pela maioria como tal. Situava-se na África Austral entre Angola e Moçambique e era gerida pelos britânicos que a exploravam em busca de ouro, cobre e carvão. Curiosamente, foi um ponto de disputa entre ingleses e portugueses no início. No século XX, os portugueses queriam se juntar a Angola e Moçambique tomando o controle da região, e eles exigiram isso dos britânicos. Os britânicos recusaram e deram um ultimato aos portugueses: você aceita não tomar o controle ou vamos à guerra. Os portugueses cederam e manteve-se um território britânico. A fraqueza da monarquia portuguesa neste evento é dito ter sido uma das razões que alimentaram a ascensão do republicanismo e da Revolução Republicana em Portugal. Então, apesar de não conseguirem a sua independência, imediatamente causaram uma grande mudança em outro país. Finalmente, em 1979 ocorreu a Guerra do Mato da Rodésia, e a região finalmente ganhou sua independência. E finalmente, de volta à Europa, temos a República de Salò, também conhecida como a República Social Italiana. Este é um estado incrivelmente de curta duração e também uma consequência de uma guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, em seus últimos anos, a Itália havia sido invadida e libertada por tropas aliadas em quase sua totalidade. Então Mussolini teve que escapar e para isso mudou-se para Salò, no norte da Itália, criando um novo estado que era essencialmente um satélite alemão. Isso aconteceu em 1943, contou principalmente com tropas alemãs para garantir sua defesa e existência. E foi precisamente com a derrota das forças do Eixo na Itália em 1945 que o estado de curta duração chegou ao fim. Então esses são os 10 países do mundo que não existem mais. Obrigado por assistir o vídeo. Inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos. Deixe seu like e um comentário abaixo sugerindo qual vídeo você quer que eu faça em seguida, seja sobre bandeiras de países ou praticamente qualquer coisa que você goste. Vejo você na próxima vez aqui no canal Saber Sem Fronteiras.